E hoje eu vou começar de um jeito diferente, porque normalmente eu faço a apresentação, mas hoje eu já vou começar gravando, e a gente já tá gravando. Ah, maravilha. E aí eu vou testar esse novo formato com você, para ver se fica legal. Queria ver se fazia algo diferente, porque normalmente eu começo já entrando no assunto, né? Então quem entrou agora não sabe, não tá vendo o seu rosto. Mas aí a gente tá aqui com Roberta Salles. Isso, E aí, Roberta, tudo bem? tudo jóia. Lima, tô muito feliz de estar aqui. Legal. Então vamos bater esse papo. Vamos nessa. E aí eu queria conversar já direto ao assunto, o seguinte, porque eu já trabalhei com equipes de liderança, e aí já umas duas equipes eu fiz parte da gestão, e eu acho que a primeira dúvida que tem, na época eu acho que estava vindo aquele conceito, né, da diferença do líder para o chefe e tal. Estudei algumas coisas ali, mas ficava aquela coisa, aquela dúvida na prática. É fácil ser um líder ao invés de um chefe? Então, primeiro a gente tem que ressignificar, né, essa palavra de chefe, líder, porque hoje a gente escuta muito isso, né? Uhum. Só que eu falo que liderança é um dos maiores pilares que a liderança tem e que ela tem que existir é de servir. Hum. Então, quando você está no posicionamento de liderança e quando você é um líder, você tem que ter com muita clareza que você está num posicionamento de realmente servir as pessoas que estão ao teu redor. E geralmente, quem está no posicionamento de chefe não tem muito esse pilar muito pré-estabelecido. Uhum. Então, eu falo que essa é uma grande diferença entre você ser um chefe e entre você ser um líder, né? Eu acho que o servir é que vai direcionar esse posicionamento de liderança ou chefe. Nos dias atuais, ainda tem muito essa questão. O chefe ainda está muito ativo nos dias atuais. Lima, tá. Por quê, né? Hoje eu falo que tem uma coisa muito importante que a gente tem que trazer aqui, é que primeiro que líder, ele não foi treinado para ser líder, Hum. né? A gente fala que há muito tempo atrás as pessoas eram colocadas em cargo de liderança, mas elas não eram treinadas para ser líder, Uhum. né? Elas eram colocadas naquele cargo. Certo. E aí é onde existem os maiores problemas. Porque, por exemplo, aos 19 anos, eu fui líder pela primeira vez. Uhum. E eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma maturidade, nenhuma expertise para estar nesse cargo. Certo. Então, eu entendi que eu fui colocada naquele lugar de liderança, né? Eu acho que eu tinha um comportamento, eu tinha uma atitude de uma pessoa que se destacava, cuidava, né, de certos movimentos dentro da empresa, mas não estava preparada, Uhum. né? E hoje eu percebo o quanto é importante você ser treinado para ser líder. Então, tem Certo. muitos líderes hoje no mercado, e aí eu até corrijo, não é líderes, chefes no Chefes. mercado, que não se tornaram líderes ainda porque não foram capacitados para ocupar esse cargo. Uhum. Então, essa é a grande questão, né? Então, por isso que existe, infelizmente, existe muitos líderes e muitos chefes que estão no mercado sem ser treinado e capacitado para isso. Certo. O que aconteceu comigo, vou trazer um case que, me usando aqui. Na época, hoje eu não trabalho com equipes, né? Hoje eu toco meu negócio, boa parte sozinho. Eu tenho equipes de colaboradores, né? Como freelancers e aí, Uhum. e etc. Mas assim, o que eu sentia quando eu tive um cargo e tive, você agora vai ser líder dessa equipe, eu fui procurar me especializar para poder ter uma noção daquilo, porque antes eu trabalhava do mesmo jeito, eu só me gerenciava, né? E aí uma dificuldade era entender isso, como eu vou gerenciar pessoas, como eu vou delegar alguma coisa, como eu vou impor respeito, na época tinha isso. Então assim, eu fui lá, fiz um curso no Sebrae e parti para a prática lá. E eu já tinha uma visão mais para essa coisa do líder. Inclusive, quando eu assistia o curso lá do Sebrae, veio aquela coisa, poxa, é isso que eu já estou tentando fazer. Porque já na época que eu trabalhava como freela, com profissionais freelancer, terceirizado, eu já tentava fazer assim, poxa, cara, vamos trabalhar aqui como uma equipe, né? Como parceiros. Uhum. E não, ó, faz isso, aquilo. Eu tinha essa mentalidade, mas na prática eu não sei como seria lá na empresa. E aí quando eu fiz esse curso, massa. Agora colocar isso na prática é muito difícil. Você chegar lá e gerir uma equipe. Porque na verdade, assim, quando a gente não está preparado para ocupar um cargo de liderança, Aham. normalmente a gente vai através do que a gente tem percepção, do que a gente acredita que é certo. Uhum. E às vezes o que é certo está muito ligado aos teus valores, né? O que é que você aprendeu como base? Então, Uhum. vai estar muito ligado a isso.
E quando você está no posicionamento de liderança, você não pode estar ligado só ao que você de fato aprendeu e que você tem como base, que são os seus valores. Você tem que entender que respeito, acima de tudo, para liderar pessoas que estão ao teu lado, mas também que você precisa, de certa forma, trazer uma liderança, que a gente fala que hoje é mais humanizada, mas não tendo você sendo um líder mais permissivo, porque aí eu acho que é o grande erro, né? Às vezes você quer estar numa liderança e você quer agradar as pessoas ao teu redor e você acaba permitindo muito. E aí é que está a grande falha, né? Então, eu acredito que hoje, dentro desse universo, a gente tem que tomar muito cuidado entre você pode sim ser um líder que se preocupa com pessoas e você deve ser esse líder, mas tomar muito cuidado para não querer ser um líder aceito e aí permitir tanta coisa que vai te atrapalhar nesse processo, né? Entendi. E como você não ser permissivo e, sei lá, sem ser autoritário? Tem essa receita aí? Tem, é engraçado, porque como eu falei para você, no início da minha jornada como líder, Tá. eu acreditava que as pessoas precisavam fazer aquilo que normalmente eu faria. Né? Eu falava assim, cara, mas eu não faria desse jeito, isso é um absurdo, como é que essa pessoa tá fazendo assim? E eu usava esse lado mais autoritário. Não, mas tem que ser assim, porque o jeito certo é assim. Tá. E depois eu fui entender sobre pessoas, né? As pessoas não vão fazer igual a você, elas vão fazer o que elas acreditam que é certo. Então, a grande falha da gente é justamente querer que o outro faça exatamente aquilo que você faria se você estivesse no lugar dele. Mas você faria porque é você, né? A outra pessoa não. Então, eu acho que quando a gente entende essa linha muito tênue, assim, a gente consegue entender que não adianta você ser autoritário. Você precisa ser um líder que entende o outro e que vai fazer com que o outro consiga, através da potência que ele tem, das habilidades que ele tem, do comportamento que ele consegue ter e enxergar, trazer o melhor e chegar ao mesmo objetivo, sem usar esse lado mais autoritário, né? A gente não pode impor, né? A gente está vivendo hoje uma geração que antigamente era a geração que faço o que eu mando, né? E obedeço quem tem juízo, né? Hoje em dia é fácil, né? Faço o que eu faço. Mas não, eu faço o que quiser, né? Na verdade, assim, essa é uma geração que eles fazem se eles quiserem, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Uma geração que ela veio realmente não para repetir padrões de uma liderança, né? Que a gente estava acostumado lá atrás, mas uma geração que se coloca muito bem. E aí é que esse líder precisa estar muito mais preparado para não ter que ser um líder autoritário, porque se tiver, a equipe vai enfrentar. O que eu vejo muito hoje em dia é que cada vez mais as pessoas, eu acho que não tem tanto aquele medo, sei lá, do emprego, né? Talvez, eu sair daqui, eu vou para outro. Então, assim, eu acho que se tinha isso lá no passado, fala-se muito que essa geração nova não tem muito esse apego com a questão quer dizer, algumas, né? Não são todos. Mas que é mais fácil de ele se desligar da empresa, ir para outra, e depois para outra, e depois para outra. Isso é algo normal hoje em dia, e aí por causa disso é mais fácil, quer dizer, é mais difícil para quem está gerindo, né? Contornar isso aí. Eu sempre falo que é engraçado que quando a gente tá em qualquer reunião com um líder, aí os líderes falam assim, mas essa geração que a gente tá falando, geração Z, Y, não quer trabalhar, Isso. as pessoas não respeitam. E, na verdade, não seria isso. Certo. É uma geração, como eu falei pra você, que ela sabe o que ela quer. Então, elas precisam estar apaixonadas, não só pelo teu objetivo, pelo teu projeto, pela empresa, pelas pessoas que estão ali do lado, porque para elas, propósito conta muito mais. Na época dos nossos pais, eles faziam exatamente o que tinha que ser feito. E eles não iam bater de frente, eles não iam, né? Não deu certo aqui, eu vou tentar em outro lugar, que era a geração baby boom lá atrás. Então, se você voltar, você percebe que os nossos pais, inclusive, nos educaram dessa forma, né? E aí, quando você chega numa geração diferente, você fala assim, opa, eu posso agir diferente, mas eu preciso ainda assim levar em consideração o que os meus pais me ensinaram. Mas aí vem uma geração, como a geração Z, a geração Y, e fala, opa, tá tudo diferente, as coisas mudaram. Isso. Então, eu acredito que nesse caminho, a gente tem que estar preparado, a gente precisa estar preparado para liderar essas gerações. Por isso que a gente fala da importância da liderança
liderança, Lima, se capacitar a cada geração, né? A cada 15 anos, uma nova geração ela surge. Então, quanto tempo esse líder ele passa para se capacitar, né? Para entender sobre a mudança de comportamento, né? O que esse mercado hoje espera desses profissionais e quais são os profissionais que estão realmente, né, dentro do mercado de trabalho para ser contratado. Então, eu acho que é um posicionamento importante que o líder precisa ter de buscar capacitação, de treinar, se desenvolver, para que ele entenda e que ele consiga gerir essa geração, né? Que Certo. é tão desafiadora, que é assim que muitos líderes falam. E hoje em dia na faculdade tem muita coisa de líder, tem muita informação Então, disso, já se atualizaram, como é que tá? hoje você vê que o mercado, inclusive também nas formações, está diferente, né? Tá. Você hoje vê a coisa do empreendedorismo chegando muito forte. Dentro do empreendedorismo tem as cadeiras também que falam sobre liderança, mas ainda assim não é Algo muito algo... superficial? Exato. Eu acho que ainda é muito superficial, porque hoje, se você não buscar outras formações, outras especializações, além do que você... E vivência também, né? Eu acho que também buscar participar de eventos que pessoas que já passaram, e é um mercado que está crescendo tanto, mentoria, consultoria, você vê que você percebe por quê? Porque foram pessoas que já passaram por aquele caminho, né? Então eu acho que tudo hoje é válido, né? Eu acho que a busca por conhecimento, você tem que estudar, né? Nesses últimos 4 anos, assim, eu fiz uma formação atrás da outra, porque é importante a gente buscar conhecimento, a gente está muito preparado para o mercado, mas eu acho que não é só as faculdades, eu acho que a vivência, né, as formações, as capacitações que você pode fazer além disso. E a prática deve contar um E a pouquinho, prática né? também, bastante. E me conta um pouquinho, então, agora que a gente vai falar um pouco de vários assuntos, um pouquinho da tua carreira, né? Como é que começou? Você disse que ali caiu de paraquedas como uma líder, mas conta um pouco para trás como é que começou você lá da infância. Já tinha alguma coisa assim de empreendedorismo, de liderar alguma equipe de amigos, de crianças? Como é que É foi? engraçado que você falou pra mim ontem assim, Roberta, vamos falar um pouco da sua carreira. Aham. Falei, cara, geralmente quando a gente participa de podcast é sempre falando de um assunto muito, né, liderança. E é Sim, total sim. na minha zona de conforto. Eu falei, tudo bem, vamos falar de liderança. Mas é engraçado que eu parei para refletir, né? Tá. Eu falo que eu tenho uma imersão, que é a imersão do Método Leve, que é Sim. uma imersão, uma capacitação para líderes, e que a gente fala muito sobre os níveis de liderança. Por que Tá. eu tô falando isso? Você vai entender, da Vamos pergunta lá. que você me fez. Dentro desse posicionamento de liderança, eu falo que existe 4 níveis, né, de liderança. Primeiro é o líder de si. A gente precisa ter a liderança de si, né? Da Tá. nossa Sim, vida. sim. Porque todos nós, Limas, ocupamos um cargo de liderança dentro, né, do nosso ambiente familiar, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente convive, né, nos espaços que a gente também está ali convivendo também com outras pessoas. Eu falo que é o primeiro nível de liderança. E aí eu trago muito isso na imersão. E aí eu parei para refletir, eu sempre falo que eu fui líder aos 19 anos, quando eu recebi essa oportunidade, né, da empresa que eu trabalhei. Foi muito rápido, 3 meses eu entrei como vendedora, depois eu fui colocado como um cargo de vendedora responsável, depois cheguei ao cargo de gerente. E eu sempre falo que a minha primeira experiência foi aos 19 anos. Mas, na verdade, refletindo depois do seu convite, eu falei, cara, não foi. Foi Por lá quê? atrás. Aos 14 anos, eu decidi vir morar. Meus pais moravam no interior, né, de uma cidade aqui próximo a Recife, que é Feira Nova, que então fica... Eu sou do Limoeiro, que massa. Pertinho, pronto, pertinho. Meu pai tinha um sítio, minha mãe moravam lá. E com 14 anos eu decidi, falei, não, eu vou pra casa, vou pra Recife, meus avós moravam aqui. E meus tios tinham um negócio aqui, que era da família, né? Já eram comerciantes, sempre trabalharam com varejo. Falei, então vou pra lá ajudar meus tios e trabalhar. Eu Massa. sempre quis a minha independência. E aí Já eu aos fiz 14. isso, aos 14 anos. Então agora eu tenho que mudar, porque eu fui líder pela primeira vez quando eu Valeu. decidi, aos 14 anos, Seguir. vim pra Recife trabalhar com os meus tios. E eu falo que foi o momento mais importante assim, da minha vida. Dos 14 aos 18, foram 4 anos, assim. Trabalhava com o quê? Meu tio, ele tem box no mercado de São José. E aí ele massa. vende aves. Ainda tem até hoje? Tem até hoje, Legal. né? Que é algo da família. Massa. E eu trabalhava com meu tio, então eu trabalhava lá no mercado, né? Atendia os clientes, então também trabalhava com os frangos, os frios. Então tudo que meu tio tinha lá, eu trabalhava também.
E eu fiquei por 4 anos lá, né? Então eu falo que o Mercado São José, ele foi uma base, assim, e o meu tio também, muito importante da minha vida. Porque ele me ensinou valores que eu sei que aonde eu fosse, eu vou levar esses valores pra minha vida, sabe? Ele Uhum. sempre falava assim, olha, Roberto, que é certo, errado é errado. E muitas vezes eu não entendia, por que ele tá falando isso? Que é certo, errado é errado. E hoje eu entendo, né, que quando principalmente eu ocupei um cargo de liderança, eu não poderia admitir que pessoas que estivessem ao meu lado fizessem algo de errado, né? O que Aham. é certo, errado é errado. Aham. E eu trouxe muito isso para minha vida, né? Então eu fiquei lá por 4 anos. Então, muito nova, né? Certo. E aí, depois eu conheci o meu esposo até hoje, né? Então, na época eu namorava, e ele falava assim: olha, que você não Ele era fala. cliente, era? Não, ele não era cliente, não era nesse mesmo universo. Conheci ele em outro lugar. Tá, tá. Conheci ele numa festa, a gente se conheceu. Certo. E depois ele foi uma das pessoas que sempre me incentivou. Ele é uma pessoa que sempre me incentiva muito, né? Aham. Durante toda essa jornada. E ele falava assim pra mim, olha, bota currículo em outro lugar, até pra você ter mais oportunidade também. E meu tio sempre falava também, olha, bota pra você poder estudar, porque quando eu trabalhava no mercado São José, eu acordava muito cedo. Uhum. Eu tinha que estar lá 4:30 da manhã. Puxa. Então, assim, meu tio falava que passarinho não devia nada a ninguém, já estava acordado, então bora acordar. Então, eu comecei muito cedo, Cedo. né? E aí, quando eu fui decidir, né? Eu falei, eu vou colocar, até para ter mais oportunidade. E você sabe que trabalhando com a família é bacana, é importante. Para mim foi muito importante. Uhum. Ter o meu tio como essa grande inspiração, assim. Eu olhava para ele e falava assim, cara, ele tem uma coisa de liderança, assim. As pessoas eram apaixonadas por ele, Uhum. né? Até hoje fazia porque gostava dele. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu consegui acessar muito nova. E então ele sempre foi uma grande referência para mim. Uhum. E aí eu coloquei, né? Surgiu uma oportunidade, participei de um processo seletivo, né? Aos 18 anos. Fiz uma entrevista e as donas dessa empresa não era daqui, elas eram de um outro estado, estavam alguns dias aqui e falou assim: você pode vir aqui agora conversar comigo? Eu falei, posso. E eu fui. Né? E aí eu consegui a minha primeira oportunidade no shopping, né? No varejo também. Numa loja de joia, Uhum. e entrei para Extra Natal. Então, seu contrato é só dezembro, sim, você do não vai Natal. ficar, porque o nosso quadro tá fechado, BDD, barará. Tá. Eu falei, tudo bem, não tem problema, eu queria uma oportunidade. Aham. E aí eu entrei, nesse primeiro mês eu fiquei em primeiro lugar nas vendas, e aí eu comecei a me destacar, né? E depois que passou esse período de experiência, ele falou, vamos te efetivar, porque Aham. você vem se destacando, né? Era até um case, assim, na empresa, porque eu nunca tinha trabalhado com joia, né? Imagina, eu vim no mercado São José, nunca tinha trabalhado com joia. Aham. E aí... Mas a expertise das vendas veio de lá, hein? Exatamente, lá eu aprendi muita coisa, minha faculdade foi lá. E aí... eu acabei ficando e com 6 meses eu fui promovida. Então eu entrei lá pertinho, eu estava com 18 anos, mas estava próxima a completar 19, Aham. né, que eu completo no meio do ano. E aí depois de 6 meses eles me promoveram a gestora, né? Uhum. E cara, eu aceitei, eu fico pensando, se fosse hoje, eu acho que eu não Ia aceitaria. pensar ainda. Não, eu não aceitaria, porque eu não estava preparada, Sim. né? E aí eu fiquei nessa empresa por 6 anos. Eles queriam muito que eu fosse para um outro estado, porque eles decidiram fechar as operações aqui em Recife. Uhum. Quando eu entrei, era só um quiosque, era só um ponto, né, uma operação. Depois a gente conseguiu aumentar, então foram 6 operações em Recife. Eu participei Massa. de todo esse projeto de crescimento da empresa. Uhum. E aí, por um motivo, né, que a empresa, naquele momento, viu que não estava conseguindo ser rentável da forma que eles esperavam, depois de um tempo, a empresa decidiu fechar Uhum. todas as operações aqui em Recife. E aí eles queriam que eu fosse para um outro estado, eu falei que não. E aí eu falei que não, que eu também tinha acabado de ter bebê, né? Eu tenho 3 tá. filhos. Eita. Então, meu filho mais velho, ele muito novo, eu falei, cara, não tem como ir Aham. embora daqui. Então, decidi sair dessa empresa. Mas logo depois que eu saí dessa empresa, eu fui chamada, assim, muito rápido, me indicaram, na verdade, eu nem cheguei a colocar currículo, para gestora também de uma outra marca. Tá, antes de ir, eu vou explorar um pouquinho Tá. essa história, porque me deu uma curiosidade, mais dessa parte de como foi gerir logo de cara, né? Como foi as dificuldades que você teve, porque assim, me assemelha muito ao que aconteceu comigo. Eu nunca tinha gerido, a minha amiga estava com a empresa em João Pessoa e disse, tem uma vaga aqui, tu quer participar, agora tu tem que fazer a parte da equipe A aqui. liderança, vai lá, se vira, Vai, se se joga. vira. E Cara, aí, pra você, como é que foi? Foi engraçado, porque olha que maluco. Na época,
eu era vendedora. Uhum. Né? Com 3 meses fui colocada num cargo de VR, né? Então fui efetivada, logo depois colocada num cargo de VR. De VR, num varejo, significa vendedora responsável. Então você vende, mas você também tem algumas responsabilidades Com a equipe? com a Tá. equipe, com o resultado. De certa forma, você contribuir também para esse número do todo, né? Da loja. E aí, com 6 meses, eu fui colocada como gerente. Então, o que é que eu enfrentei quando eu assumi essa gestão? Já começou o Primeiro, pessoal a olhar de um outro jeito pra você, né? Que era... porque assim, quando você cresce no time que você iniciou como, naquele momento eu era Aham. vendedora, existe um pré-conceito. Primeiro que as pessoas não te enxergam como uma gestora naquele momento. E primeiro também, além de não enxergar como gestora, eu era muito nova. Né? Então, por mais que eu tivesse tido a vivência desde os 14 anos e tinha coisas que eu conseguia perceber, diferente delas que começaram também na mesma idade, acabava que eu tinha uma experiência diferente por começar muito nova, ainda assim as pessoas te olham diferente. Então, a primeira coisa era o respeito do time, sabe? Assim, Isso. eu precisava fazer com que o time me respeitasse de alguma forma. E eu acreditava que eu precisava impor, sabe? Eu acho que o respeito vinha da imposição, Isso. sabe? Tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito, porque se fizer assim vai dar certo, porque eu faço assim e dá certo. E vindo também, um outro desafio que eu encontrei vindo da venda, Tá. eu sempre me destaquei no resultado. Certo. Então, por isso que eu estava naquela posição. Como eu sempre fui uma pessoa que trouxe números, então eu estava naquela posição. Agora, o outro desafio que eu encontrei, Lima, eu não sei se você trabalhava com vendas. Não era venda. Não era vendas, mas era fazer com que as pessoas vendessem. O resultado já não dependia só de mim. Não era só da Roberta, vendedora. Era fazer com os resultados da Roberta agora viessem através de outras pessoas, né? Através do todo. Então, esse foi um outro desafio que eu encontrei, porque isso está ligado muito à atitude de cada um, né? Eu tinha uma atitude que eu queria muito fazer dar certo, sabe? Assim, eu usava aquilo ali como uma oportunidade única. Todos os dias, quando eu saía de casa, eu tinha uma meta, eu tinha uma estratégia, eu tinha um número, eu sabia exatamente quantos produtos eu precisava vender para poder bater aquela meta, né? Quantos clientes eu precisava atender, quantos clientes por hora eu precisava atender. Então, você vê, há muitos anos atrás, as pessoas não falavam disso. E eu já estava buscando estratégias para entregar esse resultado. Agora, peraí, fazer com que as pessoas entreguem, eu dependia da disposição do outro, da vontade do outro, né, do comportamento do outro, da atitude do outro. Então, assim, isso era uma coisa que me impactava muito. Eu não entendia como é que as pessoas não queriam aproveitar essa oportunidade. Então, foi um outro desafio que eu encontrei assim que eu assumi a liderança. Fazer com que os outros fizessem aquilo que deveria ser feito e daquilo que eu imaginava que eu poderia fazer sozinha, sabe? Mas na prática, a minha equipe era outra coisa, era de fotografia. Eu trabalhava sempre como fotógrafo, né? Fotógrafo de casamento, e fui gerenciar uma equipe de formatura. E nunca tinha liderado mesmo dentro de uma empresa, né? Então, até formar a equipe. Justamente isso que você falou aí. Eu era o cara que fotografava, mas eu tinha que pegar as pessoas que fotografavam, eu tinha que sair um pouco mais da fotografia e para pegar aquele time, formar aquele time que fotografasse do jeito que eu tô querendo, que a empresa queria, com o resultado daquilo, e aí vinham todas as dificuldades. Não, e a né? paciência que você precisa ter e desenvolver, né? Foi uma outra coisa que eu aprendi. Hoje, né, eu tenho a maior paciência do mundo em ensinar. O que eu mais amo fazer é ensinar. Mas eu fui aprendendo isso ao longo dos anos, sabe? Porque era um desafio. Eu falava, cara, não é possível. Imagina uma pessoa com 18 anos, sem experiência, né? Com 18 anos, sem experiência, e tendo que ensinar. Né? Tendo que ter a forma certa de falar, de se comportar, de não misturar as coisas que você vai aprendendo. Olha, não mistura, não traz amigos para dentro do trabalho, então você vai contratar. Eu errei muito em contratação, por exemplo, porque eu não tinha expertise. Sim, sim. Então, eram muitos fatores que eu encontrava ali que eu ia errando, né? Então, assim, às vezes é mais fácil. Não, vou contratar um amigo aqui que eu conheço, vou botar aqui dentro da empresa, vai dar certo. Cara, dava tudo errado, sabe? As pessoas confundiam. Então, eu queria tanto o respeito em fazer o certo e acabava que aquela pessoa ali estava me expondo de uma certa forma errada. Então, assim, errei pra caramba. Essa coisa muito. do amigo que você fala, tem como você trazer uma pessoa, ela é de confiança, é legal e tudo, e isso dá certo na empresa, que normalmente acontece dar errado, né? Cara, eu tenho. Que aí não tá certo e errado. Sim, né? não, eu Aí sei. eu acho que é muito de Vamos opinião, lá, né? certo.
A minha opinião, já de uma pessoa que passou por situações, Aham, é que eu falo que tem tudo pra dar errado, aham. sabe? Por quê? Desculpa, mas tem uma frasezinha que é bem clichê, que o pessoal fala, não contrate alguém que você não Que consegue você não pode demitir, né? demitir. Isso, a gente fala muito dessa frase quando é família, né? Aham. Amigos também se tratam, né? A gente consegue Tá colocar dentro nessa desse frase. contexto. Porque assim, é muito delicado, Uhum. né? Às vezes você vai dar um feedback numa pessoa que você só trabalha, o teu feedback ele é profissional. Aham. Você não vai misturar O as outro leva coisas. pro pessoal. E aí, quando você tá ali com a família, amigo, acaba que você se excede um pouco mais. Também. Você fala de uma forma que você não falaria com uma outra pessoa. Então, eu acho que essa frase, né, que você falou, não se contrata quem verdade. você não pode demitir, é pura verdade. Agora, óbvio que tem pessoas que possa ser que consiga fazer dar certo, Aham. né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que se tornaram, né, minhas amigas. Eu levei pra vida, mas foi uma relação que veio do trabalho. Então, o respeito, fácil. ele sempre existiu. Quando ele é contrário. Agora, se vem de outro caminho, né, que vem da sua vida e você traz para o ambiente de trabalho, eu acho que mistura um pouco. Então, é perigoso, mas eu acho Uhum. que dependendo de como você administrar a situação, possa ser que dê certo. Eu tenho minhas, assim, não é dúvidas, eu tenho Aham. uma precaução para que a gente não erre. Pelas experiências que você já Pelas teve, né? experiências, exatamente. Por isso que eu falei que tem certo e errado. Aham. Pode ter pessoas que falam assim, eu discordo, isso é um absurdo que ela tá falando. Aham. Cara, pode, né? E que Pode teve só discordar. experiências E que boas, teve né? Com isso. experiências positivas, Aham. né? Mas assim, ao longo dos meus 18, 19 anos, errei pra caramba e foi uma das coisas que eu aprendi. Não mistura. Ó, e aí, vou seguindo na sua carreira aí, né? Você tava falando, encerrou esse ciclo aí, que você chegou lá e a empresa teve que se fechar aqui, né, tal. Você não queria ter seus filhos, né, começando aí o ciclo dos seus filhos, e depois você voltou para o universo do... Foi muito rápido, assim, por mais que meus filhos estivessem, que na verdade só tinha um na época, Sim, né? sim. Agora que tem mais. Pequeno, né? Meu filho, o mais velho, o Pedro, eu decidi voltar logo para o mercado de trabalho. E aí surgiu uma oportunidade de uma marca muito bacana, que era uma marca do Rio, que não era a que eu fiquei por 15 anos, era uma outra marca. Fiquei num período de 1 ano também no cargo de gestão, e aí eu passei por uma outra experiência da liderança. Liderar pessoas mais maduras do que eu. Sim. Além de você entrar, né, para uma liderança muito jovem, depois você ter uma outra experiência, porque eu fiquei 6 anos nessa primeira experiência, quando eu assumi a liderança. E depois eu fui liderar um time que era muito mais velho do que eu, que era muito mais maduro do que eu. Uhum. Cara, como é que você se comporta? As pessoas vão... O que essa pirralha tá falando, né? O que essa pessoa tá falando? Não tem nem Quer entender mais vivência. do que Quer eu. entender mais do que eu? Eu tô aqui no varejo há 20 anos, ela não sabe de nada. Aham. Então foi um outro desafio que eu passei, mas que com o trabalho, sabe? Mesmo não tendo a maturidade, mesmo não tendo a experiência e a vivência que muitos ali naquele momento tinham, eu consegui imprimir um trabalho que eles me respeitavam muito. Tanto que eu passei 1 ano nessa empresa. E quando eu decidi sair, todos eles sentiram muito, assim, não aceitavam. E olha que no começo foi um conflito, né? Eu acho que o conflito da minha parte e o conflito da parte deles também, por ser uma equipe mais madura e eu ser uma líder mais jovem. Mas com o respeito, com o trabalho, eles conseguiram entender, né, o que é que eu estava fazendo ali naquela posição. E eu consegui também me posicionar como uma líder e conseguir o respeito deles. E aí fiquei por 1 ano. E aí um outro ciclo se encerrou. E eu falei assim, não, agora, né, meu filho ainda continuava pequeno, porque eu voltei para o mercado, ele ainda era um bebê, e falei, não, agora eu vou dar um tempo. Que a gente que começa no shopping muito cedo, Lima, a gente fala assim, eu vou dar um tempo agora. Eu agora vou sair do varejo, vou fazer uma outra coisa, né? Sempre acontece muito. Só que eu falo trabalhar de segunda a sexta eu agora. vou trabalhar de segunda a sexta, exatamente, né? Tem todas essas coisas que a gente fala do varejo. Falei, não, agora eu vou dar um tempo, vou cuidar do meu filho. E aí, no dia que eu decidi sair dessa empresa, uma outra empresa que ficava ao lado, né? Eu trabalhava no shopping, então essa loja ficava ao lado, ficou sabendo que eu tinha pedido demissão. Foi atrás. E falou assim, gente, a Roberta pediu demissão, e todo mundo falava porque era uma loja que a gente tinha um faturamento muito expressivo. E era um dos faturamentos melhores do Brasil, né? Então, assim, a gente tem um faturamento muito expressivo, de fato, e as pessoas comentavam muito no shopping.
Então, acaba que quando você tem um faturamento muito alto, você tá ligada sempre que você é uma gerente de resultado e as pessoas estão sempre de olho em você no mercado. E aí, quando ficaram sabendo, falaram, não, vamos conversar com ela. Aí me ligaram no mesmo dia que eu pedi demissão. Eita. Eu falei assim, não, imagina, eu acabei de pedir demissão. Eu falei até pra minha supervisora na época, olha, não se preocupa, não tô indo pra outro lugar, tô indo embora. Aí, né, saí como mentirosa, mas não foi isso que aconteceu. Me ligaram no mesmo dia. E eu falei assim, só por questão da educação, eu vou lá conversar, mas vou deixar claro que eu não quero voltar pro mercado agora, eu vou dar um tempo, tudo. E aí, Lima, eu não sei o que aconteceu. Cara, não era nem a proposta, você acredita? Tá. Eu acho que era muito a história da empresa, sabe? E o que a empresa estava passando naquele momento, assim, estava passando uma dificuldade muito grande de gestão. Eles não conseguiam encontrar um líder para colocar naquela operação. E você se via como tinha ali o que fazer, não é isso? Exato. E eu sempre fui uma pessoa que gosto de desafio, sabe? Assim, eu não me preocupo na quantidade dos problemas que surgem diante de mim. O que mais me dá, que me instiga como líder, é criar soluções de qualidade. Ou seja, quando eu olhei para aquele desafio ali, eu falei, opa, tem aqui um caminho que eu posso percorrer e que vai ser positivo, já que eu sempre fui uma pessoa que buscava muito desafio, né, na minha vida. Foi assim desde 14 anos. Então não seria diferente naquele momento. E aí ela conversou comigo e falou assim, ó, amanhã vai lá na loja e sente a operação. Falei, tudo bem. Quando eu cheguei lá, me deparei com um cenário, assim, bem preocupante. Era um faturamento muito abaixo. Então, era 10 vezes menos do que eu vendia na outra operação. E falava assim, cara, não é possível. E tem uma frase que o Rafael, meu esposo, ele fala, que ele fala o seguinte, bônus bom é bom demais. Eu quero ver o bônus ruim. Aí aquilo, quando eu olhava, quando eu vi o faturamento da operação, eu falei assim, não é possível. Eu falei, gente, essa loja não vende isso. No mesmo lugar, no mesmo corredor, do lado de uma loja que vende, né, um faturamento expressivo. Eu falava, não é possível, isso é equipe, isso é, né? Eu tentava buscar entender o motivo. E aí, pelo desafio, por isso que eu te falei que não era a questão da proposta em si, sim. Era o desafio, eu aceitei. E aí eu comecei logo na semana seguinte, só deu tempo de pegar a documentação, eu comecei na semana seguinte. E eu falo, cara, essa foi a melhor, não, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque se hoje eu estou aqui conversando com você, se hoje eu tô como especialista, né, como mentora, como consultora, na liderança, eu devo muito a essa empresa e devo muito também à decisão que eu tomei nesse momento, né? Porque era um desafio que muitos correriam. Falavam, imagina, eu acabei de sair de uma operação que vende... Vendia bem e vou para uma que não tá vendendo. Não tá vendendo, né? E eu peguei aquele desafio, eu me lembro que naquela época, né, há 15 anos atrás... Não tinha WhatsApp, né? Não existia isso. A comunicação. Então, a comunicação era você ligava ou você passava e-mail. E a gente entregou um faturamento muito expressivo no primeiro mês, nos 30 dias depois que eu assumi. E eu lembro que eu recebi um e-mail da diretora parabenizando, e na época todo mundo achava aquilo, nossa, uau! Né? Recebeu um e-mail. Era uma plaquinha do YouTube da época. Era quase isso. E engraçado que naquele tempo, isso não me enchia os olhos. Eu falava, gente, eu tô fazendo a minha obrigação, eu tenho que vender, eu tenho que entregar resultado. E aí eu aceitei e fiquei nessa empresa por 15 anos. Eita, e eu falo que lá foi onde eu aprendi tudo, sabe assim? Onde eu tive pessoas, né? Eu tive uma mentora, assim, que é até hoje, né? Que é a diretora da empresa, Mariana Cruz. E esse grupo que eu tô falando é o grupo Sacada e Oboy, né? Que são marcas cariocas. E que eu fiquei por 15 anos. Então eu comecei a minha jornada lá, entrei como gerente, né, consegui resolver o problema dessa operação. Depois que eles entenderam, falou assim, opa, essa menina aí tem alguma coisa diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos botar ela agora em outra operação com problema. Aí vamos botar ele para outra operação. A gente conseguiu resolver, depois a gente abriu, né, que foi do Plaza, depois eu saí do Plaza, fui pro Shopping Rio Mar, inaugurar a loja de lá. E aí eu fiquei por todo esse tempo, né, e participei do projeto de trainee da empresa, participei do trainee de supervisão, cheguei à supervisão e depois eu estava coordenando também as supervisoras. Então, assim, foi uma empresa que eu trilhei todo o caminho, sabe? Eu acho que você estar numa empresa e, independente do tempo, mas você ser desafiado, eu acho que faz com que você cresça. E não é crescer numa velocidade, não tem que ser rápido. Eu acho que tem que ser consistente, né? A gente precisa fazer uma história que tenha uma consistência, que você olhe para trás e fale assim, cara, que bacana, né?
né? Que história bacana que foi construída. E essa empresa me deu essa oportunidade, né? E me apoia até hoje, né? Hoje eu presto consultoria para essa empresa. E eu fico tão feliz porque lá foi a melhor decisão que eu tomei, né? Quando eu aceitei ir para o grupo. E a partir disso aí, depois desse, você entrou já nessa parte de consultoria? Qual foi o passo depois? O que é que aconteceu? Depois de 15 anos, eu falo que vai estar muito ligado ao que eu falei no início. Eu sempre fui uma pessoa que gostei e gosto muito de desafios. E na empresa, a sensação que eu tinha era que eu já havia construído a missão. Isso, né? Tudo, contribuído de uma forma importante, né? Contribuído com pessoas que estavam ao meu lado, já tinha somado bastante. Falei, cara, mas eu tinha uma coisa que queimava no meu coração, Lima, que é poder capacitar líderes para não passar o que eu passei, o que você passou lá no início, né? Então, assim, treinar, desenvolver, e eu fiquei durante muitos anos exatamente fazendo esse papel dentro da empresa, que era treinando outros líderes, desenvolvendo. Então, era uma região, né? Eu ficava com a região do Nordeste, e a região do Nordeste, dentro do grupo, né? Era a região que mais crescia, era uma região que a gente mais promovia, a gente tinha talentos vindo da própria empresa. Então, eu sempre fui uma pessoa que lutei muito por oportunidades, de fazer com que as pessoas crescessem dentro da empresa, assim como foi comigo, e sempre tive total apoio da diretoria também. Mas chegou um momento que eu falei assim, cara, eu posso contribuir com outros líderes, além desses que eu contribuo, né, de forma presencial. Eu posso fazer de uma outra forma também. E foi isso que fez com que eu tomasse a decisão de empreender, né, e vim hoje para o ramo de treinamento, de consultoria, né, de liderança, para que eu pudesse, de fato, atingir outros líderes, que não estivesse só dentro da bolha que eu vivia naquele momento ali. Né, eu pudesse atingir também e permitir a possibilidade dessas pessoas serem capacitadas, treinadas, desenvolvidas, porque eu sei o desafio que é de você estar num cargo de liderança e você não estar preparado para isso. Entendi. Então, a partir daí, você seguiu carreira solo, era o seu novo desafio. E aí, era sempre fazendo essa questão de consultorias? Foi a partir disso que começou as consultorias? Cara, é engraçado que quando eu tomei a decisão... Sim. Quando eu tomei a decisão, eu falei que eu iria fazer isso. Certo. Mas não tinha nenhum... Plano, não tinha. E eu lembro que quando eu comecei a formar o time para tocar isso comigo, e a Audi é uma das pessoas, né, que hoje está comigo também, a Débora também, que me ajudou muito. Na verdade, antes do Audi, de Sabrina, que eram pessoas que me ajudam hoje, existiu a Débora, que sempre foi uma pessoa que me apoiou bastante. E que a gente falava muito, eu contava muito para ela quais eram os próximos passos, mas nunca eu tive clareza, sabe? Eu sentia uma vontade, então não tinha um plano. E quando eu saí da empresa, eu falava uma frase para eles que era, gente, eu tô trocando o pneu do carro rodando, eu não tô parando, assim. Então não teve um momento de você parar e montar uma estratégia e falar, vai ser assim, daqui a um tempo vai ser assado. As coisas foram acontecendo. E foram acontecendo numa velocidade no qual eu não esperava, né? Eu me sentia preparada, mas as coisas foram acontecendo rápido demais, né? Então começaram a aparecer palestras, daqui a pouco começou a aparecer treinamento, daqui a pouco foi surgindo e as pessoas foram, né, contactando. Até que a gente chegou à nossa imersão do Método Leve, né? Que a gente já está aí indo para a nossa 3ª e 4ª, né, edição. É isso, né? Vai acontecer a 3ª edição agora em março. Certo. Essa que é de Santa Cruz? Isso, de Santa Cruz, 29 e 30. Estamos voltando a Santa Cruz, já fizemos uma imersão lá e foi um sucesso, as pessoas pediram, a gente está voltando. E agora, então, dia 29 e 30 vai acontecer lá, em parceria com o Gigante Moda Center, né? Que lá você sabe que tem um mundo em Santa Cruz. E também terá em Recife, nos dias 31 de maio e 1 de junho. Então vai acontecer a nossa 4ª edição aqui em Recife. Esse quem está assistindo tem tempo de... Tem tempo. Vai estar no ar já o episódio. Maravilha, Santa Cruz vai ter passado, mas isso aí vai dar para ir. Maravilha. Me fala um pouquinho então do Método Leve, como é que funciona? Então, o Método Leve foi engraçado. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, sabe? E já fazia algum tempo que eu estava com o meu coração muito, sabe, inquieto numa decisão que eu havia tomado, que era justamente encerrar um ciclo e começar um outro ciclo. Mas eu não sabia
o como, né? Que eu acho que o que faz mais a gente parar, Lima, é justamente saber o como, né? Uhum. O como eu vou fazer isso? Sim, Como eu sim. devo, né, buscar estratégia? Como? Como? A gente se pergunta, né? Eu tenho uma ideia, tá, mas como eu Sim. faço isso virar mundo real? E aí, por incrível que pareça, eu tava voltando do trabalho, né, e no carro, e eu, de fato, surgiu uma ideia, peguei meu celular, comecei a anotar, e eu fui construindo a metodologia que é. Por que é método leve? Método significa da metodologia e leve significa a junção de 4 pilares. Então, liderança, estratégia, visão e excelência. Dentro da liderança, a gente buscar muito o autoconhecimento desse líder, né? Porque antes da gente liderar alguém, como eu falei para você no início, a gente precisa liderar a si mesmo. Então, eu falo que o líder, ele tem que ser o seu primeiro projeto, né? Então, dentro da imersão, a gente fala muito sobre a liderança em primeiro lugar. Porque se ele não tiver, né, tendo esse autoconhecimento suficiente, possivelmente ele vai errar mais, né? Porque ele não vai se conhecer. Então, a gente como líder, a gente enfrenta muitas situações. E a gente tem que saber, de acordo com as situações que a gente vai enfrentar, qual é o posicionamento que a gente precisa ter naquele momento para não perder a razão, sabe? Como é que eu devo controlar o meu comportamento? Qual estratégia eu tenho que ter, né? Enfim, então o autoconhecimento ele é a base de tudo. Depois a gente fala da estratégia, né? Porque se eu tenho um autoconhecimento, eu tenho uma clareza que eu preciso ter a estratégia certa para ter a execução da minha estratégia. A visão, eu sempre falo que como líder, a gente precisa trazer uma visão possível para todo mundo, né? Então tem que ser possível, sabe, para as pessoas. As pessoas precisam enxergar tanto quanto você enxerga, né? Eu estava conversando semana passada com uma pessoa e falando de um líder, e ele falando da energia que esse líder tem, né? E eu falei, cara, é incrível porque ele consegue transmitir exatamente o que ele está enxergando para o time dele. E eu falo que visão, ela não é só você fazer isso com o seu time, é além, sabe? Então, o líder precisa ter uma visão mais estratégica sobre o posicionamento de liderança. E a excelência, que é a alta performance. Então, dentro da excelência também, a gente junta todos os pilares e a gente chega, quando você tem uma liderança, quando você tem uma estratégia e tem uma visão, você consegue ter uma excelência muito maior. E aí, a abreviação desses nomes, né, significa leve. Sim, e foi sim. engraçado que quem faz a imersão fala assim, método leve, aí fala quem participa, mas é pesado o conteúdo, Roberta pega a gente pesado. E basicamente é isso, né? Então surgiu com essa vontade, né? Eu fui tendo essa ideia e fui anotando, Certo. e depois isso foi saindo do papel e de fato acontecendo. E hoje... O que é que você pega pesado aí nesse... Então, cara... Porque fica ali em cima, tem imersão, eu falo que é muita vivência. informação. Tem muita informação. Só que a gente traz um conteúdo que é um conteúdo mais denso, mas com dinâmica. A gente tem muita aplicabilidade do conteúdo. As pessoas saem de lá com um plano de ação, de fato, para que eles consigam colocar em prática. E eu falo que o mais importante é você saber o como. Sim. Né? Que é o que eu te falei no início. Muitas vezes a gente não sabe o como. Né? Se você hoje buscar a palavra mais procurada no Google, é o como. Né? Então, assim, cara, lá na imersão a gente ensina o como você deve fazer. Né? Então, assim, é um grande diferencial. Porque hoje eu fui olhando para o mercado, depois de muitas especializações que eu fiz, eu falei, cara, como é que eu posso trazer isso para as pessoas e tornar acessível, porque isso também é um dos fatores importantes que eu trago, né? É acessível, é um conteúdo didático, é um conteúdo fácil, mas que todas as pessoas que fizeram sempre traz esse feedback positivo de como foi transformador, né? De como fez com que essa liderança estivesse mais preparadas. Eu tô indo para Santa Cruz agora na semana que vem e tem algumas pessoas da turma que estão fazendo pela terceira vez. E eu falo, cara, vai pedir música no Fantástico, né? Porque que bom, né? Que tá voltando e que a cada imersão aprende uma coisa diferente, que a cada imersão vai complementando aquilo e reforçando o que acredita. Então, assim, a imersão é uma oportunidade excelente para líderes que querem realmente se capacitar e buscar a alta performance aí no mercado de trabalho. Legal. No caso, ela é mais indicada para quem está começando, pode pegar aquela pessoa que já trabalha na área,
mas nunca fez uma especialização e pode também? Ou... Pode. Por quê? Porque essas pessoas também querem a oportunidade de crescer, né? Eu falo sempre que a imersão, ela é muito democrática, né? Então, a gente tem empresários que participam da nossa imersão, a gente tem líderes que já ocupam esse papel de liderança, então, gerentes, supervisores, coordenadores, né? RH também é importantíssimo participar, porque um dos conteúdos que a gente fala um pouco também de gente de gestão, que é essa parte de RH também. Então, a gente traz um conteúdo que é fácil, que por mais que você esteja começando ou que você não esteja no cargo de liderança, você consegue absorver e se preparar para essa oportunidade que você está buscando. Então, para quem está buscando também se colocar no mercado de trabalho, é importante participar da imersão, que já vai, né, preparado, vai passar o que a gente passou. Tá bom. Então, ó, finalizando aqui, acho, nossa conversa, acho que dentro desse tema foi bem interessante. Eu tinha proposto algo menor, viu? Mas deu bom o tempo ali. Tá. Era algo. A conversa rendeu, tá vendo? Achava que ia ser menor, passou do tempo, mas foi bom porque tem muita informação. Mas eu queria fazer duas coisas. Uma era trazer um pouco, voltar um pouco atrás ainda, falar um pouco mais, mas sobre dificuldades se você teve por ser mulher e liderança aí, como se passou por isso, se as mulheres ainda passam por isso é uma coisa comum hoje em dia? Sim. Olha a polêmica, sim. Por quê? Porque eu falo que a gente precisa, de certa forma, como é que eu posso usar a palavra para te explicar? A gente precisa provar, sabe, que a gente é capaz. Eu sei que isso já mudou bastante, Sim, né? As mulheres evoluiu. hoje, elas ocupam cargos importantíssimos, né? Vide essa empresa que eu te falei, né, que eu fiquei por 15 anos, a diretora comercial, né, é uma mulher, então, assim, que é a minha mentora, que é a pessoa que eu devo tudo que eu aprendi. Então, ela tá num posicionamento importante de liderança, então eu vejo também outras mulheres nesse lugar, né? Mas, por exemplo, quando eu entrei para o segmento, né, de você fazer palestras, de você fazer treinamento, você percebe que é um universo muito masculino e que, de certa forma, as pessoas precisam primeiro ver se você tem a capacidade para depois você ter a credibilidade. Então, isso ainda existe, mas eu acho que quando a gente está preparado, quando a gente realmente está buscando se capacitar, né, se qualificar, eu acho que deixando muito claro, né, o nosso posicionamento, não só como mulher, mas como profissional, eu acho que a gente vai, né, quebrando essas barreiras e que eu acho que hoje a gente já evoluiu tanto que, cara, é muito mais sutil. Não é Não é tão explícito como era não é tão antigamente. explícito como é. Eu não posso falar pra você que isso acabou, Sim, não. sim. Mas hoje é mais Deu uma boa explícito. diminuída. Antes era mais explícito, mas hoje é mais sutil, sabe? Você consegue entrar e, assim, eu vejo que muitas oportunidades também aconteceram nesse momento que eu tomei a decisão, foram também de homens que enxergaram potencial e viram possibilidade, falou, pô, vamos fazer a parceria que, né, vai dar certo. Então, por isso que eu falo que hoje mudou bastante. Tá. Mas existe de uma forma muito mais sutil. Outra coisinha que eu queria trazer, antes da gente finalizar, era o seguinte. Aqui nessa mesa, porque não só tem o meu podcast, tem de outros clientes também, e eu vi uma gestora de uma grande empresa aqui, ela tem 2 empresas aqui em Recife e tal, e ela falou justamente, meio que de uma forma diferente, mas essa mesma dificuldade que a gente tem como gestão, né? Então, assim, a questão como é complicado gerir pessoas. Acho que essa é uma coisa comum em todo mundo que faz a gestão de uma empresa, né? E qual conselho você daria para tanto quem já está na estrada há um bom tempo, mas para quem está começando, essa coisa de como facilitar essa gestão com pessoas e se tornar um bom líder, né? Na prática, porque muitas vezes na teoria é muito bonitinho, Na teoria fica mas tudo na mais prática, fácil, né? Na prática o bicho pega. Lima, eu falo que uma das coisas que o líder precisa é o autoconhecimento. Ele só vai conseguir acessar e entregar uma excelência naquele posicionamento que ele tem quando ele tem autoconhecimento suficiente. Porque, como eu falo assim, não é difícil você gerir pessoas. Eu falo que o difícil é gerir a si mesmo, né? Então, quando a gente tem muita clareza de quem nós somos, qual o nosso propósito, né? Qual a nossa base, se eu tenho uma liderança ali, se eu tenho esse posicionamento de liderança e eu tenho a consciência que meu papel é servir ao outro,
outro, eu vou conseguir resolver coisas que antes eram tão difíceis e que hoje se tornam fáceis. Só pelo fato de trazer um dos pilares mais importantes da liderança e ter uma liderança servidora, né? Então, eu acho que isso acaba que ajuda, né, bastante. Então, eu não consigo te responder essa pergunta de uma outra forma, a não ser que esse líder, ele tenha esse autoconhecimento, porque ele tendo esse autoconhecimento, ele vai ter poder suficiente para ele conseguir desenvolver o time dele, trazer as melhores habilidades. Porque hoje, só para complementar, a gente fala muito das habilidades que tem no mercado, né? E as habilidades que a gente busca hoje. A gente fala da hard skills, que são as habilidades técnicas, né? Tudo aquilo que você fez ao longo da sua vida, de capacitações, faculdades, cursos, né? Estudos, enfim, que você buscou. E os soft skills, que é aquilo que está entre linha, cara, que se você não tiver cuidado, você não vai conseguir acessar do outro. Você não vai conseguir enxergar no outro, que são as habilidades comportamentais, que é aquela coisa, como é a comunicação, como essa pessoa, né, se comporta, como é que ela vai interagir, como é que é a questão dela dentro da empresa, né? E são habilidades que nem sempre você vai conseguir enxergar numa entrevista, por exemplo. Mas eu falo que quando você se conhece como líder, você sabe aquilo que você não vai corromper dentro da tua liderança. O que não pode estar diferente da liderança, do valor da tua liderança. E acaba que você olha a tua equipe de uma forma diferente. Então, se hoje tem muitos conflitos no time, normalmente é uma liderança que não conseguiu ainda buscar esse autoconhecimento para conseguir enxergar de forma clara quais são os valores que ela precisa dentro do time dela. Que ela não vai negociar esses valores como líder, sabe? Então, eu acho que isso, de certa forma, ajuda, né? Porque quando eu olho lá atrás, eu olho para a minha história e faço uma retrospectiva, eu vejo que em muitos momentos eu negociava aquilo que era um valor para mim, sabe? Quando eu não tinha essa experiência. E hoje eu não vou negociar, sabe? Eu acho que dentro da nossa liderança, a gente tem que saber que a gente não pode negociar valores importantes. Então, quando você tem isso muito claro, facilita. Ajuda bastante. Legal, legal. Ainda tem mais uma coisa que veio aqui. Vai, porque assim, você se pergunta. posiciona muito bem na internet, né? Você tá ali, cadê? Bora lá, muda a câmera agora. Você se posiciona muito bem, tá ali presente, tá sempre gravando conteúdo. Vamos falar um pouquinho disso rapidinho pra gente finalizar. Contar a verdade? Conta a verdade aí, como é que é. É pra contar a verdade. É bem fácil, né? Nossa Senhora. Lima, então, cara, eu era uma pessoa há um ano atrás. Um ano atrás. Apenas um ano atrás. Um ano atrás, totalmente low profile. Que massa. Assim, eu não postava nada, as pessoas não sabiam nada da minha vida. Imagina, eu passei 15 anos trabalhando numa empresa, as pessoas, quando eu saí, que eu comecei a postar treinamento, você tá fazendo isso agora? Eu falei, não, cara, eu fiz a minha vida inteira. Só que eu não postava. Ninguém sabia. Eu não permitia que as pessoas acessassem isso, que enxergassem isso, e eu não julgava isso como importante. Sim, acontece muito hoje em dia. Exato, eu achava, não, que se fosse, juro, seria muito mais fácil depois do caminho que eu trilhei, né? Seria mais fácil, porque as pessoas já estariam ali consumindo aquilo e seria uma facilidade em gravar e tal. E então eu tive que virar essa chave, né? E a Débora, essa pessoa que eu te falei, que sempre me apoiou muito e me incentivou lá atrás, ela falava assim pra mim, quando eu comecei a dar treinamento na empresa, que foi nesses 2 últimos anos antes de sair, ela falava assim, Rô, você tem que postar, você tem que mostrar na internet. Que maluquice, eu vou postar nada, que negócio sem... Porque as pessoas não querem saber disso não, Débora. E as pessoas não querem acompanhar isso não. Ela, não, você tem que postar, você tem que postar. E aí eu comecei a postar. E eu comecei a perceber que eu tinha um resultado diferente. As pessoas começavam a se interessar um pouco mais, perguntavam sobre o assunto. E foi aí que surgiu a ideia de ter um novo posicionamento e um novo desafio, né? Porque eu não entendia nada, né, do digital. E eu me vi obrigada naquele momento, né? Porque depois desses 2 anos eu decidi, né, sair. E eu falei, cara, eu me vi obrigada a ter que entrar no mundo digital. E aí vem a maior dificuldade, né? Até hoje, né, eu sofro bastante. Não vou mentir pra você. É normal, pra todos nós. Eu falo que se me botar no lugar pra palestrar para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, cara, eu vou ficar de boa. Agora, quando liga uma câmera, parece que ligou um monstro enorme e o monstro engoliu. Porque, de fato, era muito desafiador. Hoje em dia tá um pouco menos, obviamente, mas ainda assim é muito desafiador. Porque eu acho que tudo você tem que começar. Quando começa, é o pior. Quando vão produzir vídeos, eu sempre digo: o primeiro vídeo é o pior,
que você vai fazer, mas se você não fizer ele, não vai melhorar, não vai evoluir. O primeiro vídeo que eu postei, eu fiquei me sentindo muito mal, me deu uma dor de cabeça absurda, que eu falei, eu nunca mais faço isso, eu nunca mais posto. Gente, como é que isso tá gerando uma coisa ruim dentro de mim? E na verdade não era, é só o medo do desconhecido mesmo, né? Como eu não dominava aquilo, né, e ainda não domino, mas domino um pouco mais do que antes, eu achava aquilo ali, nossa, de outro mundo. Então foi um grande desafio, sim. Você acha que para uma gestora como você era, antes de sair para empreender, era importante, mesmo que você já tivesse seguro na empresa ali, só fazendo a parte de gestão, era importante aparecer, mesmo que não fosse empreender? Sim, claro. Inclusive eu falo isso hoje, dentro da imersão. A importância do posicionamento. Por quê? Eu falei de duas habilidades aqui que hoje a gente fala muito no mercado de trabalho, que é a hard skills, que é a competência técnica, e o soft skills. Só que, além disso, existem mais duas habilidades que hoje, depois da pandemia, que é o digital skills. Então as pessoas tiveram que ser, não obrigadas, mas elas tiveram que entender, trabalhar à distância, fazer reunião, né, remota, você fazer processos, fazer treinamento, você dá treinamento, você dá palestra, remoto. Então assim, tanta coisa aconteceu depois da pandemia que surgiu uma nova habilidade, que é a digital skills, né? E para complementar a outra habilidade seria o happy skills, né? Você buscar um ambiente de trabalho mais feliz, né? Isso também é importante. E eu quis complementar para você. Mas aí, voltando para o que você me perguntou do digital skills, cara, é importantíssimo. E dentro da imersão, a gente traz uma atividade de consciência até para o líder se perceber como é que está essa habilidade dele. Porque muitos líderes também, assim como eu, têm aversão. Falam, não vou postar, não quero ninguém saber da minha vida. Até porque, hoje, se você olhar, dentro de um processo seletivo, muitas empresas elas vão no teu Instagram para buscar o teu... Eu ia falar isso. Então vai, pergunta. Não, eu ia falar quando você estava falando isso, porque antes o processo, a gente sempre imaginava, você já está dentro da empresa, estabilizado, já tem uns 15 anos ali, para que eu me mostrar? Mas aí, até para você vir para novos desafios, quando você se mostra, a gente é obrigado, eu só quero estar atrás das câmeras, mas preciso estar aqui me comunicando. Exatamente. E com isso, a gente desenvolve outras coisas, então conhece novas pessoas, desenvolve... Eu também tenho a mesma dificuldade que você tem de falar em frente à câmera, né? Então a gente, videomaker só vivia atrás das câmeras. Mesmo com toda a estrutura que você tem, né, daqui, você imagina, olha que louco, né? Hoje você é um cara que trabalha com isso, né? E você percebe, é muito da nossa geração. Por exemplo, minha filha, eu tenho 3 filhos, né? Que é o Pedro, de 17, vai fazer 17 agora em abril. Se eu errar a idade dele, vai dizer, mãe, você errou minha idade no podcast. Vai completar 17. Tem o João, de 14, e tem a Rafinha, de 9. E a Rafaela, para ela é muito fácil abrir o celular e gravar. E eu fico assim olhando, aí ela fala, mamãe, não sei o quê. E ela tem uma facilidade, ou seja, é da geração. A gente não aprendeu lá atrás, que, né, até porque não existia isso. E depois a gente teve que se adaptar. Então eu acredito que esse comportamento, esse medo e essa insegurança que a gente tem é muito por conta da nossa geração também. Mas a gente precisa desenvolver habilidade. E hoje o digital é uma habilidade que precisa ser sim desenvolvida. Legal. Não só pelos líderes, mas por todas as pessoas que querem se posicionar não só no mercado de trabalho, mas na vida. Né? Então, assim, hoje o digital ele é importantíssimo, não tem como você esconder. Né? Às vezes, eu não posto nos meus stories e aí eu recebo uma reclamação, né? Cadê Audi você? liga lá, cadê você? Não apareceu. E eu ainda fico naquela coisa assim, poxa, o que eu vou falar? Né? Eu vou aparecer, porque tô muito ligada mais ao trabalho do que mostrar a vida e tal. Mas, cara, quando eu não apareço, as pessoas perguntam, tá tudo bem, Rô? O que aconteceu? Eu tava com saudade, você não apareceu. Né? Então você percebe o quanto isso é necessário, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver habilidade. Massa. E essa é uma grande luta minha. Estou buscando desenvolver, obviamente, mas estou caminhando. E eu falo que essa caminhada é importante, para que lá na frente a gente olhe e fale assim, cara, como foi importante caminhar, né, da forma certa, sem querer correr, né? A gente não precisa, a nossa vida é feita de processos, e a gente precisa respeitar esses processos. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a consciência, não é se fechar, eu não gosto. Não, você precisa buscar formas de desenvolver habilidades que você hoje não possui. E o
o digital é um deles. Massa, muito massa. Ó, ainda tinha um monte de perguntas, mas senão a gente vai passar a tarde aqui, ó, tá todo mundo... eu fico aqui a tarde toda. Mas eu acho que o principal foi isso, eu queria agradecer, foi um grande prazer ter aqui você falar. Eu acho que o interesse desse podcast é falar com empreendedores que têm suas dores, e quando eu fui convidar você, de cara, poxa, eu não sou líder. Eu não trabalho com a empresa, com gestão, mas as pessoas que assistem, tem vários aí que lideram empresas, que lideram equipes e que precisavam ouvir isso de você. Então, por isso foi o convite para você estar aqui. Acho que ajudou bastante. Deixa um recadinho para quem está assistindo, né? O que é que você deixa aí de mensagem para eles? O que é que, para te encontrar, já vai aparecer aí os seus Instagram, já apareceu no começo, tudo isso. Maravilha. Mas um recado pessoal, o que é que você manda aí para os um ouvintes? Recado pessoal, Lima, eu sempre costumo falar que a gente não pode ter a opção de desistir, né? Quando a gente falou um pouco aqui da nossa história, eu contei um pouco da minha história para você, e você falou, né, Roberto, é parecido, porque a gente, né, acaba que teve algumas experiências parecidas, mas eu falo que cada vivência ela é muito única, né? E eu sei que as pessoas que estão do outro lado também têm as suas histórias, né, têm os seus desafios, né, tem todas os medos e tem todas as preocupações que a gente tem construindo ao longo da nossa vida, sem saber se vai dar certo, se não vai. E, cara, vai com toda essa segurança mesmo, porque vai dar certo, né? Eu tenho uma certeza que quando você acredita muito naquilo que você quer, se torna objetivo. Eu falo que sonho é para sonhar, meta é para ser alcançada. Massa. Então, coloca como meta, corre atrás, que vai acontecer, né? Você vai buscar a forma de fazer isso acontecer. Então, era a mensagem que eu gostaria de deixar aí para as pessoas que estão ouvindo seu podcast. Massa. E aproveitando, quero agradecer o convite, né? É muito legal ter hoje espaços que a gente possa falar de liderança, que é como você falou, tem muitas pessoas que precisam ouvir e muitas vezes não sabe né, aonde é que eu posso buscar essas informações, né? Será que falar de liderança tem conteúdo para isso? Será que as pessoas, né, conseguem trazer, né? E eu falo que liderar é um caminho que acontece com muitas pessoas e que se a gente pensar, né, de uma forma mais profissional, existe sim, né, como você se capacitar, como você se desenvolver, como você crescer nesse mercado. Eu falo que qualquer emprego, qualquer empresa, qualquer lugar precisa de um líder. Agora não precisa de qualquer líder, precisa de um líder preparado. Então essa é a mensagem também que eu queria também deixar e agradecer por esse espaço que você nos deu, nos convidando, né, para o seu podcast e que foi incrível, me senti super à vontade. Obrigado. Tá vendo? Nem fiquei, né, nervosa. Foi um bate-papo, você foi fluindo aqui, foi fluindo uma conversa. Não fiz nenhuma pergunta do roteiro, tá vendo? Maravilha, show. Então muito obrigada pelo convite. Também, muito obrigado.